Fala aí, torcedor palmeirense, bem-vindo, mais um vídeo do canal Porco Raiz. Já vou pedindo para você curtir, para você comentar, para você compartilhar, para você se inscrever no canal se não é inscrito. Tem bastante informação e a gente vai trazer hoje para vocês todas essas informações, tá legal? Então fica com a gente, não deixa de acompanhar o vídeo. Tem coisa importante por aí, hein? Porque hoje tem jogo, nosso segundo jogo na Libertadores contra o Cerro Porteño no Allianz Parque. Vamos comentar sobre tudo o que está acontecendo, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o nosso atual técnico, o senhor Abel Ferreira, que tem algumas informações, alguns burburinhos aí de bastidores e do mercado, que a CBF já teria feito um primeiro contato com o staff do Abel Ferreira para perguntar qual é a situação. Caso oferecêssemos uma possibilidade de vir para comandar a seleção brasileira, o que o senhor, o seu staff, pensaria? Mais ou menos nesse nível esse contato, né? É uma sondagem que a CBF faz para ver se as pessoas estão de acordo, se as pessoas têm a intenção, se as pessoas têm a possibilidade, enfim. Estão dizendo por aí, eu não sei, estou apenas repercutindo, né? Que já fizeram esse primeiro contato com o Abel Ferreira, atual técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Outra coisa que eu queria dizer é que tem um jogador do Palmeiras, né, um jogador que eu gosto muito, ele inclusive é proveniente aqui da Baixada Santista, onde eu resido, né? Uma vez ele até esteve para vir no Porco Raiz dar uma entrevista, mas os agentes não permitiram, assim como não permitem, né, entrevistas pessoais para pequenos canais, assim como o Porco Raiz. O Naves, que é aqui de Santos, vinha para falar com a gente logo que ele subiu da categoria de base para o time profissional, mas infelizmente, né, o que me deixou muito transtornado, o seu agente, o seu staff não permitiu, disse que não seria de bom tom e não seria legal para a carreira dele. Então, a gente infelizmente não teve os Naves por aqui. Mas agora, o que acontece é que o Naves gostaria de jogar e pediu isso para a comissão, que gostaria de ter mais minutagem. Abel, não contando com ele, disse que liberou para que fosse negociado, aí ele voltou atrás e disse que preferiria ficar no Palmeiras, que gosta do Palmeiras, queria ficar. Teve alguns interesses, né, que não foram para frente, agora é o que estão dizendo, tá? Também não dá para confirmar, que a gente não tem acesso, mas estão dizendo que o Botafogo vem com tudo para pegar o Naves, né, já prevendo alguma mudança lá. O Botafogo tem uma boa zaga, né? Tem dois caras lá que estão muito firmes na zaga. Então, se ele fosse para lá, seria para reserva, obviamente. E a ideia seria um empréstimo com opção de compra no final. Mas aí, tem aquela fala do Textor, né? Um tempinho atrás. Daqui não vai comprar jogador, não. Vocês estão lembrados? Então, acho que a Leila tinha que ir pela mesma linha. Daqui também não vai comprar, não vai emprestar, não vai alugar, não vai nada. Nós não iremos, né? Não iremos colaborar com times que jogam contra nós no Brasileirão e na Copa do Brasil e na Libertadores, enfim. Não vá alimentar o seu rival. Essa é a minha opinião. E pelo Naves, eu gostaria que ele ficasse. Mas a gente também já está assim de zagueiro, né? Assim, trouxemos aí, só nessa janela que encerrou, trouxemos 2 zagueiros, enfim. Tá complicado para ele, né? Tá complicado. Mas é um bom jogador. Mas eu não gostaria que ele reforçasse o Botafogo, não. Se você concorda, coloca nos comentários aí. Vamos discutir. E para o jogo de hoje contra o Cerro Porteño no Allianz Parque, às 21h30, há a briga direta pela primeira colocação do grupo, né? Cerro Porteño também ganhou o primeiro jogo, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo e a gente está aí nesta briga, nessa disputa acirrada para ver quem vai ficar no primeiro do grupo. Quem vencer hoje fica. Se houver um empate, o Cerro Porteño fica porque tem saldo de gols maior, não é verdade? Mas a gente sabe muito bem do histórico Palmeiras versus Cerro Porteño, é nosso freguês de carteirinha, né? Pede nota fiscal paulista toda hora, e é inclusive o time que nós conseguimos fazer mais gols, parece que são 30 gols se não me engano, né? Nesse adversário Cerro Porteño. E é aquele, né, do racismo, daquele que fizeram com o Luigi, aquela papagaiada. Então eu acho que não teremos novidade no Allianz Parque. Teremos aí a possibilidade de retorno do Paulinho e do Maurício, mas acredito que não seja ainda para esse jogo. Acredito muito num retorno
possível no sábado contra o Corinthians, ainda não nesse jogo, mas já estão aptos aí, já estão na transição. Marcos Rocha também fazendo a transição, enfim, poderemos ter novidades. Richard Rios, que teve também um desconforto depois de uma batida, está apto, pode jogar. Enfim, teremos um time bastante competitivo para encarar o Cerro Porteño, que é um bom time, mas não chega aos nossos pés. Essa é a minha ideia, a minha concepção. Então, vamos encarar o freguês de carteirinha. E eu queria agora, na última parte desse vídeo, falar de uma coisa muito triste, que eu queria muito compartilhar com vocês e dar a minha opinião aqui. Bora lá. Hoje eu estava ouvindo um jornalista, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, não vou mandar audiência para ele não, até porque eu discordo dele em alguns pontos, em muitos pontos, aliás. Ele é um jornalista, ele é palmeirense, né? Ele é daquele tipo passapano sensato, fala manso, não se enerva, né? É aquele cara equilibrado emocionalmente. Nem parece um palmeirense italianão, né? Com sangue verde nas veias, que fala, que esbraveja. Nós somos assim, os palmeirenses, né? Nós somos desse jeito aqui, como eu, que sou raiz, né? Que subi, né, no alambrado, lá no antigo Allianz Parque, que fiquei pendurado lá no gramado, no Jardim Suspenso, por muitas vezes, né? Ali de baixo a gente punha coisa para subir, dar uma olhadinha ali, descer. Era uma coisa muito legal, né? E é uma coisa que nós não temos mais hoje. E o que eu acho que está faltando, por isso que eu comentei sobre esse jornalista, o que eu acho que está faltando hoje para os torcedores palmeirenses que estão aí, né, esses novos torcedores que estão aí, é justamente esse sangue verde correndo nas veias. Está tudo muito calmo, tudo muito pacato, né? Não tem aquele sangue nos olhos, não tem aquela energia para os jogos do Palmeiras. Isso se reflete, obviamente, nos apenas 18, 19 mil ingressos que já estão vendidos aí para esse jogo tão importante, né, da Taça Libertadores, e que a gente tem que dar uma resposta para o Cerro. A questão do racismo também é importante, né? Então, de manhã era 17.700, agora deve estar em 19,5, chegando a 20 mil ingressos, né, para uma carga de 40, é muito pouco, né? É muito pouca gente para apoiar o Palmeiras num momento tão importante. E a gente sabe por quê, né? Porque é isso aqui, ó, é a quantidade de ingressos que tem a W Torre, o valor que a Leila Pereira põe no valor de ingressos a R$400, é muito caro, afasta o verdadeiro torcedor. Aquele que quer ir em todos os jogos não consegue. E o momento que a gente vê justamente é esse. É esse afastamento, né, da torcida com o clube. A gente vê o clube hoje transformando em uma outra coisa. Não é mais um clube de futebol. É um clube, é uma marca, é um staff, né, é um produto, é um merchan. Mas, sabe, bola, grama, chuteira, gol, grito, não tá mais aí nesse meio, nesse contexto. Vocês me entendem? Eu lamento muito, lamento muito. E o que esse jornalista estava dizendo é que a gente não pode esperar que o Palmeiras vai ser vencedor por 2 décadas ou por 3 décadas, como foi na última década. Eu concordo. Mas então, já que a gente está num momento que a gente não vai ser mais, como ele mesmo disse, não sou eu que estou dizendo, então por que a gente não abaixa o preço de ingresso? Por que se investiu mais de 400 milhões de reais em jogadores? Né? Por que a gente vai disputar aí o Super Mundial? Se a gente tem, né, essa simplicidade em dizer, a gente nunca vai disputar tudo, por que a gente então não se coloca um patamar abaixo, desce uma prateleira? Né? Por isso que eu digo para vocês, eu não concordo com o que esses jornalistas falam. A gente está sempre brigando por tudo, esse aqui é muito grande, né? E para que a gente esteja brigando por tudo, a gente precisa estar junto com o time. Ter um jogo desse contra o Cerro Porteño, faltando que fosse 2.000 cadeiras vazias, com tanta gente querendo ir para o jogo, Leila Pereira. Não dá. Precisa rever isso daí, Leila Pereira. Sabe? Se você coloca lá um preço num jogo que não lotou, diminua para o próximo. Entendeu? Se lotou, mantenha esse preço. Se não lotou, diminua mais ainda para o outro. Você não pode contabilizar receita, né? Contar com receita de estádio para que você faça seu caixa andar. Isso aí é uma receita que você não pode contar. Essa é a receita da torcida, a receita da animação, né? A receita necessária, a receita não necessária, da animação necessária, do pique, da vibração que o time precisa. O time vencendo, você vai ganhar em tantas outras frentes que você vai esquecer a grana do estádio,
a grana do estádio não é a mais importante, não é. Mas o que se faz dentro do estádio é o mais importante para garantir receitas em outras frentes. Tá bom, Leila Pereira? Vamos para frente e a gente traz novidades se tiver. Torcemos para que o Naves não vá embora, fique aí com a gente, mas se for que vá para a Europa, não aqui no futebol brasileiro. Tomara que mais ingressos sejam vendidos para a gente ter a casa quase cheia, cheia não vai estar por causa do palco, né? E que esse espírito, torcida, time, seja resgatado pela gestão da senhora Leila Pereira, tá certo? E que o Abel, na minha opinião, fim de ciclo, vá para a seleção brasileira. Fechando o vídeo de hoje, tá bom? Um grande abraço, avante palestra.